é do Senhor, ele tenta encontrar justificativas para a sua desobediência. Uma das justificativas que ele encontra é culpar outras pessoas pela desobediência dele, dizendo que ele havia feito aquilo que ele fez em desobediência ao Senhor, porque as pessoas o constrangeram a fazer aquilo, como se ele tivesse sido obrigado a fazer aquilo que ele fez em desobediência ao Senhor, né? Como se a vontade das pessoas estivesse acima da vontade de Deus. Ele faz isso. Uma outra questão que ele faz também, quando você lê todo o texto, você vai observar que uma outra justificativa que ele usa é dizendo que, mas ele fez a vontade de Deus. Ele fez a vontade de Deus. Ele havia guardado alguns animais, ele preservou alguns animais de serem mortos para agora sacrificá-los a Deus. Por isso que ele não matou todos os animais como Deus havia mandado que ele matasse. É uma boa justificativa, não é? Você deixou de fazer algo que Deus mandou porque você queria fazer algo para Deus. Não, Senhor, olha, eu sei que o Senhor manda fazer isso, mas eu acho que fica mais legal fazer desse jeito. É mais ou menos uma coisa assim, né? Que ele está fazendo. É uma boa justificativa. Mas no nosso estudo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de obediência. Obediência. O que é obediência? O que significa essa expressão obediência? Obediência significa ouvir a expressão da vontade de outra pessoa e corresponder a ela executando a vontade. Certo? Três expressões importantes aqui que a gente está usando: ouvir, corresponder e executar. Quando você leva a efeito essas três expressões, significa que você está obedecendo. Ouvir, corresponder ao que você ouviu e você fazer aquilo. Então, eu ouvi, eu entendi o que o Senhor mandou fazer e eu vou lá e faço. Só ouvir e entender não é suficiente. Só ouvir não é suficiente. Só ouvir e entender não é suficiente. Você demonstra a verdadeira obediência quando você ouve e entende exatamente aquilo que foi ordenado fazer e faz. Essas três coisas importantes, então, estão dentro do significado da palavra obediência. Vamos ver se a gente entendeu? O que significa obediência? Só as três expressões. Isso. Agora você fala para a pessoa que está ao seu lado: você precisa ser obediente. Pode falar. Você precisa ser obediente. Você precisa ouvir, corresponder e executar aquilo que Deus mandou você fazer. Então é isso. E é assim em todas as relações. Na relação, por exemplo, com os nossos filhos, nós só sabemos que os nossos filhos eles estão nos obedecendo se eles estão fazendo aquilo que a gente mandou fazer. Às vezes pode ser que eles deixaram de fazer por não entenderem. Eles vão lá e fazem uma coisa diferente. Eu vou contar uma história aqui, né? Essa história também. Quando lá em casa nós somos em 5 homens, mas na época só havia 4, mas não tinha nascido. Mas a minha mãe falou para o meu irmão, que é logo acima de mim, que é 3 anos mais velho que eu, Vanderlei. Ela falou assim para ele: Vanderlei, você vai até o seu Joaninho, que era o homem lá da venda, que naquela época era venda mesmo, né? Você vai até o seu Joaninho e você compra canela para a mamãe. E ele foi. Sabe o que ele trouxe? Criolina. Ela falou assim: agora eu vou colocar no seu arroz doce para você comer. Mas o que acontecia? Cabeça voada.
talvez está em outro lugar, não entendeu, ela chegou lá, o que é a minha mamãe mandou comprar e comprou violina. Entendeu? Às vezes o filho ele não obedece porque você não entende o que você falou. Para você, para mim, pode ser uma ordem tão clara, mas ele não entendeu e fez errado, ou não fez. Porém, às vezes entende tudo certinho que está falando, é fácil entender e não faz, então não está obedecendo. Isso pode acontecer no nosso relacionamento com Deus também. Para nós cristãos, obediência significa estar submisso à vontade de Deus revelada na sua palavra. Obedecer significa ser submisso à vontade de Deus revelada na sua palavra. Mas há alguns erros que nós podemos cometer nessa questão da obediência. Por exemplo, por pensarmos que nós somos livres, entendermos errado essa questão da liberdade que nós temos em Cristo, nós podemos achar que nós temos liberdade para escolher se iremos ou não obedecer. Eu sou livre e eu posso escolher se eu vou ou não obedecer, porque agora eu sou uma pessoa livre. A verdade vos libertará e sereis verdadeiramente livres. Então eu sou livre. Se eu sou livre, eu posso escolher. E se eu posso escolher, eu posso escolher aquilo que eu acho, que eu entendo que é bom para mim. Então eu vou escolher aquilo que me agrada. Mas nós precisamos entender que a liberdade de escolha que nós temos não é para decidir se nós iremos ou não obedecer a Deus. Não é para isso. Mas a quem é que nós vamos obedecer? Como nós vamos usar essa liberdade? A liberdade que temos em Cristo. A quem nós iremos obedecer? Você vai sempre obedecer a alguém. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 6,16. Romanos capítulo 6, versículo 16. Eu quero pedir para que você leia comigo também. Romanos 6,16. Vamos todos juntos, todos achar? Vamos lá. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Não há neutralidade na questão da obediência. Quando Cristo nos libertou, Ele nos libertou para que nós possamos obedecer a Deus e não mais obedecermos ao pecado. Exatamente porque nós éramos escravos do pecado, servos do pecado, e nós fazíamos a vontade do pecado. Cristo nos libertou com esse objetivo, para que nós não sejamos mais escravos do pecado, mas agora nós possamos servir a Deus de todo o nosso coração. Então não há neutralidade, ou não há uma escolha, como se nós tivéssemos aquilo que nós chamamos de nossa vontade. Não existe a nossa vontade. Presta bastante atenção nisso. Não existe a nossa vontade, a não ser a nossa vontade para fazer ou certo ou errado. Porque agora a nossa vontade, ela é ou dirigida pelo Espírito Santo ou é dirigida pelo pecado. Não tem neutralidade nessa questão. As nossas escolhas revelam isso. Quem está dirigindo a nossa vida? Quem está dirigindo a nossa mente? Se é Cristo ou se é o pecado? São as nossas escolhas, são as nossas decisões. Elas revelam essa verdade sobre nós. Eu posso dizer aos irmãos que eu tenho um compromisso com Jesus, mas o que vai revelar de fato se eu tenho um compromisso com Jesus são as minhas escolhas, são as minhas decisões. Se essas minhas escolhas e decisões, elas estão a serviço daquele que me salvou, em obediência a Ele, ou elas estão sendo dirigidas
pelo desejo pecaminoso do meu coração. E é bom sempre que a gente se lembre que há uma luta, nós já aprendemos isso, há uma luta dentro de nós, entre a carne e o espírito. Há uma luta dentro de nós, todos nós, enquanto estivermos aqui nesta vida, enquanto nós estivermos aqui, essa luta ela vai estar presente dentro de nós até o final da nossa vida. O pecado, ele luta dentro de nós, ele quer exercer a força dentro de nós, para que nós não façamos a vontade de Deus. Né? Por outro lado, o Espírito de Deus que habita dentro de nós também, ele está operando dentro de nós para nós fazermos a vontade de Deus. A vontade de Deus na nossa vida, ela sempre trará paz. Ela sempre trará edificação. A vontade de Deus para a nossa vida sempre vai nos conduzir a um amor maior por Cristo, pela sua igreja. Sempre. Quando você não estiver fazendo a vontade de Deus, primeiramente, às vezes vem uma falsa paz, porque você fez a vontade do pecado. E nós gostamos do pecado também, sabia? Você não gosta do pecado? Se você não gostasse, você não fazia, né? A gente faz, tem coisas que a gente faz e a gente não gosta, mas tem coisas que a gente faz porque a gente gosta ainda. Apesar de a gente saber que é errado, mas ainda a gente gosta. E a hora que a gente faz, a gente sente uma certa paz. Dá uma, né? Porque a gente se sentiu bem, fiz aquilo que eu queria fazer. Mas depois vem a culpa, depois vem o peso de consciência, né? Porque é uma falsa paz. É só a paz momentânea, aquele momentinho ali, que te dá uma falsa paz. Acabou aquele momento, acabou a paz também. Vem a questão, às vezes, do medo que a culpa traz. Por quê? Porque você não fez por amor a Cristo. Você sabe disso. O Espírito Santo de Deus que está dentro de você te incomoda por isso. Ele se entristece dentro de mim e de você quando nós não fazemos a vontade de Deus. E isso traz medo para nós. Traz medo por quê? Porque nós temos a consciência de que nós não fizemos por amor a Cristo. E a Bíblia é clara quando ela diz que só o perfeito amor pode lançar fora o medo. O medo. A consequência de quando nós fazemos as coisas para Deus é um mal-estar, é uma coisa que a gente sabe lá no fundo que não está certo. E a gente precisa ficar arrumando como saúde, justificativas, porque não está edificando nem a nós nem os outros. Não está edificando. E a gente tem que arrumar uma justificativa. Toda vez que você tenta arrumar uma justificativa, você pode ter certeza que existe alguma coisa errada. Porque quando você está fazendo a vontade de Deus, você não precisa de justificativa. Você está obedecendo a Deus, é claro, é tão limpo que não precisa de justificativas. Então você não tem paz, você tem medo, você precisa arrumar justificativas, não edifica nem a sua vida nem de outros. E como eu disse, toda vez que nós estivermos fazendo a vontade de Deus, aumentará o amor nosso por Cristo, pela sua palavra e pela igreja. Quando você percebe que você não está tendo vontade de vir à igreja, está perdendo seu amor pela igreja, e isso não tem nada a ver com as pessoas da igreja, com os líderes da igreja. Às vezes nós nos entristecemos, é verdade. Nós podemos nos entristecer com o pastor, podemos nos entristecer com o conselho, podemos nos entristecer com algum irmão da igreja, é verdade. Mas isso não diminui o nosso amor pela igreja. Agora, quando você começa a diminuir o seu amor pela igreja, você não tem vontade de estar, é que você está escolhendo coisas erradas. Você não está fazendo a vontade de Deus. E por não estar fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do pecado. O que o pecado faz em relação a Deus? Que a Bíblia nos ensina? Ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta. Ele muda
desrespeita deles, nos afasta. Então nós sempre iremos obedecer a alguém, quer seja a vontade de Deus, quer seja o mundo, a carne e o diabo. Então, quero falar um pouquinho com os irmãos sobre a importância da obediência. Alguma coisa que acontecer? Tem um aqui. Fica aqui. Em reserva, vou deixar ele mais pertinho dele. Obrigado, Deus. Obrigado, viu? Então, a obediência, o que é a obediência? A obediência é o sinal e o fruto da fé. Você tem fé? Mostra através da sua obediência. É mais ou menos aquilo que o diabo escreveu na sua carta. Você tem fé? Mostra que através das suas obras. Que obras são essas? A obra ali se refere à obediência prática da vontade de Deus. Por exemplo, Abraão, ele teve fé. Mas como nós sabemos que Abraão teve fé? Porque ele obedeceu. O que o Senhor mandou ele fazer, ele fez. Então, fé e obediência, elas se complementam. Não pode existir uma sem a outra. É impossível uma pessoa dizer que tem fé e não obedecer. Às vezes você pode encontrar alguma pessoa e você perguntar: a pessoa não tem compromisso com a igreja, ela não tem compromisso com a palavra de Deus, mas ela vai dizer assim: eu sou uma pessoa de muita fé, né? Eu sou uma pessoa de muita fé. Será que é a fé bíblica? Será que ele está apresentando a fé que o Senhor Jesus Cristo ele nos ensina? Eu creio que não. Eu creio que não é essa fé. Pode ser uma crendice em coisas que ela mesma criou na sua mente. E nós criamos coisas na nossa mente que nós achamos que é certo e errado. Nós fazemos, nós temos a nossa própria cartilha. Um pastor chamado John MacArthur, ele escreveu um livro, e nesse livro, o título desse livro é o seguinte: O Evangelho segundo os Santos Evangélicos, que é o quinto evangelho que chama. O Evangelho segundo os Santos Evangélicos. Quem tem o Evangelho? Vamos lembrar os Evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. Daí ele falou que nós criamos um quinto evangelho, o Evangelho segundo os Santos Evangélicos. E aí a gente escolhe o que a gente quer obedecer, o que a gente quer crer, a gente coloca ali no meio: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Que é o versículo do quinto evangelho, né? E os ficarás, 2.000 não passarás, né? Coisas que não são do evangelho, a gente coloca ali. E até tem gente que chega até a falar: mas está lá na Bíblia é dela. Porque não está na Bíblia nenhuma, mas na Bíblia dela tem. E ela é fiel àquilo que ela coloca ali. Ela é fiel. Os rabinos, eles tinham quase 400, os irmãos têm ideia, quase 400 mandamentozinhos que eles estabeleciam para as pessoas obedecerem aquilo fielmente. Não estava nas Escrituras. Eles acrescentaram as Escrituras, né? Então, um monte de regrinha, um monte de lei, e as pessoas se sentiam bem. Você sabe, me disseram, pelo menos eu nunca fui a Israel, eu não vi isso, mas me disseram, por exemplo, que se você vai para um hotel lá em Israel no sábado, se você está lá, eles já fizeram umas disposições no hotel que você, por exemplo, você vai pegar o elevador, você não precisa apertar o botão do elevador, porque se você fizer isso, você está trabalhando, e no sábado você não deve trabalhar. Eles criaram tantas regrinhas. Você lembra que Jesus chegou aqui e Jesus falou para eles: vocês são uma coisa de louco, só faltou ele nos falar isso para eles. Vocês são capazes de salvar
dizer assim, que eles quebravam os mandamentos, ensinando regras que eram preceitos de homens. Então nós podemos criar um sistema de regras que nós obedecemos e a gente achar que nós estamos obedecendo a Deus, mas são as nossas regras, são os nossos mandamentos. É o quinto evangelho, né? É o quinto evangelho. Então nós precisamos entender que a obediência vai estar atrelada à palavra de Deus, à revelação da palavra de Deus, aquilo que está revelado aqui. Obediência, eu coloquei aqui que obediência coloca pernas em nossa fé, porque ela tira a fé da teoria e coloca a fé na vida prática. Ela coloca a fé na vida prática. Então ela coloca pernas na nossa fé. Não fica lá na prateleira, eu não tenho fé, ela está lá na prateleira, lá em casa. Eu guardo a minha fé ali. Às vezes são conceitos, nós até podemos ter conceitos corretos, mas na hora da prática daqueles conceitos nós não conseguimos colocar em prática. Então ela fica ali na prateleira, nós sabemos, acho que acabou, né? Então vamos lá, vamos trocar. Nós sabemos o que é certo, mas se nós não praticamos aquilo que é certo, não adiantou nada. Não adiantou nada. Então você sabe o que é certo, mas você não faz. O que a Bíblia fala? Se você sabe que deve fazer o bem e você não faz, nisso você está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então eu sei que aquilo é certo, mas eu não fiz. Então é como se a fé estivesse na prateleira e ela não é colocada para a vida. Então Deus quer a nossa obediência, e essa obediência é uma obediência sem questionar. Eu citei aqui Abraão, vamos ver um pouquinho de Abraão. Gênesis 12, ele é o pai da fé, então ninguém melhor para a gente aprender com o nosso pai da fé, que é Abraão. Vamos ver por que Abraão ele foi chamado de pai da fé. Gênesis 12. É um texto bem conhecido, é o chamado de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. E Deus vai falando com ele. E diz no versículo 4 que ele fez o quê? Ele partiu. E você vai, se você for lá em Hebreus 11, você vai ver que pela fé, Abraão peregrinou, né? Pela fé. Olha, vamos lá em Hebreus 11 então. Hebreus 11. Hebreus 11, 8. Vamos lá comigo? Vê se você vem comigo, tá bom? Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ir. Olha que coisa preciosa. Pela fé ele obedeceu. Ele não perguntou para Deus: mas para onde, Senhor? Abraão, sai da tua terra. Deus não deu um mapa para ele, falou: a sua casa vai ser lá, você vai receber tanto de salário, né? Como se tivesse já tudo certinho, tudo organizado, esperando ele lá. Deus simplesmente disse para ele: vai. E ele foi. E ele foi por quê? Por causa daquele que mandou ele. Não foi uma pessoa que chegou para ele e falou para ele: não, e se você fosse para lá? Mas Deus veio e falou com ele. Ele tinha certeza que era Deus que havia falado com ele. E eu quero fazer um parênteses muito importante. Tome muito cuidado. Nós somos crentes, nós somos presbiterianos, nós temos uma linha doutrinária muito importante para a nossa vida, que é essa linha doutrinária onde nós sempre procuramos seguir a direção da palavra de Deus. Existem os nossos irmãos pentecostais. Eles têm uma outra linha doutrinária.
onde eles creem, é a maneira deles crerem. Nós não queremos aqui julgá-los por essa questão, mas eles creem, por exemplo, em novas revelações, eles creem em profecias, e às vezes uma dessas pessoas pode chegar um dia, seu amigo, parente seu, e chegar e dizer para você: olha, Deus mandou falar para você, né? Deus mandou falar para você que você tem que largar tudo isso e fazer isso, né? Nós não cremos assim. Nós não cremos que Deus age assim hoje. Se Ele quiser agir, pastor, Ele pode agir. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Mas Ele escolheu nos dirigir pela Sua palavra. E isso não é falta de fé. Isso é colocar a fé no lugar certo. Nós temos fé no que está aqui. Agora, você pode ter absoluta certeza de que assim, olha, mas eu tenho convicção de que aquilo que Ele me falou é a vontade de Deus. Como que você pode ter essa convicção? Como que você pode ter essa convicção? Eu estou falando isso com os irmãos porque isso já aconteceu comigo. Então, o que é que você faz? Você faz o seguinte: Deus é o seu Pai. Você crê nisso? Quantos creem que Deus é o seu Pai? Amém? Você crê que Deus Ele tem um plano e um propósito para a sua vida? Você crê nisso? Você crê que a palavra de Deus ela é verdadeira e ela diz tudo o que é importante para você a respeito da sua salvação? Você crê nisso? E que Deus não deixa, Deus não é Deus de confusão. Ele não vai deixar você sem paz no seu coração quando algo vir dele, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Você crê nisso? Então você diz o seguinte: você vai e ora ao Senhor. Você não vai abraçando qualquer coisa, você não vai. Nós não somos como aquelas pessoas que desprezam, mas por outro lado, nós não somos aquelas pessoas que também são inocentes. A Bíblia, o Senhor Jesus Cristo diz: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E Ele diz que muitos viriam em seu nome e que teriam muitos falsos profetas por aí, falsos mestres. Então, qual que deve ser o nosso comportamento, a nossa atitude como filhos de Deus, que são dirigidos pelo Espírito Santo? Se eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, eu tenho que crer que Ele está guiando a minha vida. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. É a Bíblia que diz. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar e eu tenho que pedir a Deus: Senhor, aquela pessoa, aquele irmão, se você conheceu, não sei, ele me disse isso. Isso vem do Senhor? É de verdade a tua vontade para a minha vida? Então, Senhor, me confirma na tua palavra. Me confirma na tua palavra. Deus não vai deixá-lo de maneira alguma desorientado, meu irmão. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus não é desse jeito, de deixar os seus filhos desorientados, perdidos, coisa dessa natureza. Deus não é assim. Ele é o nosso Pai. Ele nos ama. Ele nos deu o seu Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade. Ele não vai deixar a gente perdido, assim como Ele não deixou Abraão perdido. Ele falou para Abraão: você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi. E Deus o dirigiu por aquele deserto, sem bússola, mas com a direção de Deus na sua vida. Como é importante a gente crer. Se nós somos filhos de Abraão, como diz a palavra do Senhor, nós temos que crer no Deus de Abraão. Esse Deus que nos conduzirá e não nos deixará às cegas de maneira alguma. Gênesis 22, 2. É um texto bastante conhecido também. Gênesis 22, versículo 2.
acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Que ordem difícil de ser obedecida, né, irmãos? Sacrifício teu filho. E você sabe a história. Abraão fez ou não fez? Ele fez. No seu coração, ele obedeceu em tudo ao Senhor. Ele foi determinado a fazer aquilo que Deus mandava. Sabe por quê? Porque ele amava a Deus mais do que a sua filha. E mais do que isso, ele cria tanto desse Deus, que lá em Hebreus, quer ver? Hebreus 11:17, vamos lá. Ele cria nesse Deus que faz promessas maravilhosas. Esse Deus, ele não deixa a gente confuso. Se ele dá uma outra ordem, ele faz uma promessa e depois ele dá uma outra ordem que é diferente, parece que não combina com a promessa, é porque ele tem um plano. Não é possível, né? Hebreus 11:17. Vamos lá, juntos. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Vamos juntos ainda. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente recobrou. Que coisa maravilhosa. Creia, obedeça a Deus, faça a vontade de Deus, confia nele. Ele mandou você fazer. Pode parecer algo até estúpido. Eu costumo dizer, né, que é a coisa mais estúpida do que o povo de Israel andando em volta das muralhas de Jericó há 7 dias. O povo de Jericó acha que fala, mas esses caras são doidos. Olhava lá de cima das muralhas e falava, tudo, né? Eu acho que a igreja pergunta, pai, o que ele está fazendo? Filho, é tudo Lelé, né? E ainda mais, ganhar uma batalha no grito, né? A gente costuma dizer, ganhou no grito, até jogo de futebol, ganhou no grito, foi lá, pressionou o juiz, ganhou no grito. Mas derrubar uma muralha no grito, né? Parecia uma coisa louca, mas Deus mandou. Gente, Deus mandou, vamos fazer. Vamos fazer. Ele mandou, vamos fazer. Pode parecer algo doido, você não consegue ver na hora que algo possa acontecer, mas creia que Deus, se Ele mandou você fazer, faça. Porque os resultados virão da obediência. Né? A sua obediência revela a sua fé no Senhor, na palavra de Deus. Então nós devemos obedecer também, não como obrigados a obedecer. Nós devemos obedecer a Deus como uma atitude de adoração. De adoração. O salmista dizia que ele se agradava em fazer a vontade de Deus, né? Então ele fazia com alegria, com prazer a vontade de Deus. Aquilo era um privilégio para ele saber que era aquilo que Deus queria e ele iria fazer, né? Vou falar uma coisa agora importante. Todo mundo aqui sabe que eu gosto de pedir. Dona, eu esqueci que eu podia. Não, vou chegar lá. Mas todo mundo sabe que eu gosto de pedir. O que eu falei que eu gosto mesmo? Música de maracujá, eu sabia até agora, né? Mas assim, você fala assim: o pastor vai vir em casa. Então, você fala assim: o que você. Eu vou fazer pudim que ele gosta. Porque você quer o quê? Você quer agradar. Você quer agradar, né? Então você quer agradar, você vai fazer aquilo que a pessoa gosta. É como o seu marido vai chegar em viagem, né? Ele vai chegar em viagem, aonde?
Aí ela vai lá e vai pensar assim: nossa, ele já está a semana inteira fora de casa, o que eu vou fazer para agradá-la? Ela vai para a cozinha, ela vai ficar lá, às vezes, o dia inteiro, às vezes, na cozinha, preparando e fazendo e tal. A hora que ele chegar, todo aquele trabalho que ela teve não foi penoso, porque ela sabia para quem estava fazendo, fez por amor. Por amor. Quando nós sabemos qual é a vontade do que Deus gosta, qual é a vontade dele, nós queremos fazer aquilo que ele gosta, porque nós sabemos que ele vai ficar feliz. Quando Cristo voltar, né, nós teremos a certeza que nós fizemos algo que o agradou, que nós fizemos a sua vontade, fizemos a sua vontade, obedecemos a sua vontade. No Antigo Testamento, a maior repreensão que Deus deu ao seu povo tem relação com a questão da obediência. Abra lá em Jeremias 7,13. Jeremias, capítulo 7, versículo 13. Jeremias 7,13. Vamos juntos? Jeremias 7,13. Vamos lá? Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. O que é obedecer mesmo? Eu falei lá no início as 3 palavras. E Deus está dizendo para o seu povo: eu comecei de madrugada a falar com vocês. Desde madrugada eu enviei os meus profetas, falei com vocês e vocês não me ouviram. A desobediência do povo levou o povo ao cativeiro, levou famílias inteiras a serem desfeitas, levou-os à pobreza, primeiro a pobreza espiritual e depois a pobreza material, né? Então o Antigo Testamento ele está encharcado de textos dessa natureza, de Deus falando com o seu povo. Em Isaías, Deus chega a fazer um desabafo. Deus chega a dizer: se vocês tivessem ouvido. Jesus chega diante de Jerusalém. Ele está lá no monte olhando para a cidade de Jerusalém e diz a Bíblia que Jesus chora. Jesus chora. E ele chora dizendo: quantas vezes Jerusalém, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quiseram te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos ou pintarinhos, como está ali, né? Seus pintarinhos, mas vós não o quisestes. Queridos, o quanto Deus Ele nos ama e fala com a gente. Você fala assim: Deus não fala comigo. Ele fala, Ele sempre está falando, mas nem sempre nós estamos dando ouvido. Nós estamos ouvindo os outros, nós estamos ouvindo a nossa consciência, nós estamos ouvindo o que falaram lá na televisão e que muitas vezes não tem nada a ver com o que Deus está falando. Estamos ouvindo o que está falando no rádio, estamos ouvindo o que está falando no jornal, mas não estamos ouvindo a Deus. E por não ouvirmos a Deus, nós nos distanciamos da sua vontade, e isso não traz alegria de fato no nosso coração. Então, abra sua Bíblia, ela é Deuteronômio 4. Deuteronômio capítulo 4. Nós vamos ver que a exposição da lei de Deus começa exatamente com essa expressão. Deuteronômio capítulo 4, o verso 1. Vamos comigo aí. Deuteronômio 4, 1. Todos juntos. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino,
para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus dos nossos pais, vos dá. O que precisa fazer primeiro? Ouvir, dar ouvidos. Dar ouvidos significa entender aquilo que Deus está falando e colocar em prática. Não é isso que diz lá em Tiago? Não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. O culto a Deus, ele consiste essencialmente na questão da obediência. Foi isso que Samuel falou para Saul, lá no texto que nós lemos, nosso texto básico de 1 Samuel 15. Tem o Senhor prazer? Você acha? Samuel está falando isso para Saul. Rei, o Senhor acha que Deus, ele quer o seu sacrifício? Você acha que Deus se agrada de gordura de carneiros? Tem o Senhor prazer nessas coisas? Ou em que você obedeça? Deus quer a sua obediência, esse é o seu culto a Deus. Você quer prestar um culto que agrada a Deus? Seja obediente. Leia depois do Salmo 50, você vai ver isso também, do culto que agrada a Deus. E Deus vai falar ali no Salmo 50 que dele é tudo, as animais, os animais do campo. Ele é dono de tudo, ele não precisa dessas coisas. Mas ele quer a nossa obediência, que é demonstrada através da ação de graças. Ele quer a nossa obediência. Não é a nossa música. Não é interessante isso? Você lê os livros proféticos, você vai ver que alguns profetas vão dizer assim, que Deus fala assim: eu não consigo ouvir, é um barulho ensurdecedor, eu não consigo ouvir o que vocês estão cantando. Porque as obras de vocês, os atos de vocês. Então Deus, ele não quer a nossa performance, Deus quer a nossa obediência. Por isso que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E a desobediência, o que ele fala? Que é como o pecado de feito estaria. Você já imaginou? Você já imaginou que se você está em desobediência à vontade de Deus, você chega para prestar culto a Deus, Deus fala assim: você é um feiticeiro? Ninguém quer ser chamado de feiticeiro. Mas ele fala assim: se você é desobediente, é assim que eu te vejo. Então é uma coisa pesada, não é? É uma coisa pesada. Por isso que a obediência é algo tão importante. E a essência do pecado consiste na desobediência do homem à vontade de Deus. Essa é a essência do pecado. No Novo Testamento, então no Velho Testamento é assim que Deus apresenta a questão da obediência e fé. No Novo Testamento, Jesus coloca toda a sua vida dentro da perspectiva da obediência ao Senhor. Jesus é o servo sofredor, profetizado por Isaías. Ele é o servo, ele é o filho obediente, que obedece à vontade de Deus em tudo. Jesus vai revelar para nós um compromisso inegociável com o Pai e com a sua lei. Ele vai dizer lá em Mateus 5,17 que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. O compromisso de Jesus era com a lei. Quando ele vai ser batizado por João Batista, e João Batista fala para ele: mas você vem, o Senhor vem a mim? Eu que deveria ir até o Senhor. E Jesus diz assim para João: vamos obedecer, porque por hora cumpre a nós fazer toda a justiça de Deus. Nós estamos aqui para fazer tudo aquilo que o nosso Deus e Pai, Ele quer que nós façamos. Então Jesus tinha um compromisso inegociável para com a vontade do Pai. Abra sua Bíblia, por favor, em João 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38.
Olha comigo, João 6,38. Vamos ler juntos? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Você acha que Jesus foi tentado nessa área ou não? Só lá não, Mateus 4, Lucas 4, o texto da tentação, nós temos a revelação de Deus ali que o diabo tentou por pelo menos 3 vezes ali naquela ocasião a fazer a vontade própria. Foi? Você está com fome? Sacia a sua fome, vai e faz o que você tem liberdade para fazer isso. Eu sei, eu estou com fome, sim. Mas o homem não vive só do pão material, não só de saciar a sua própria vontade, mas a palavra de Deus está acima da minha vontade para a minha vida. Isso é vida, né? Mostrou os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isso eu te darei. Tudo isso eu te darei. Quem não quer as glórias do mundo? Quem não quer? As pessoas correm atrás das glórias do mundo. Quem não quer aproveitar o que o mundo tem para oferecer? Tudo isso eu te darei. Se ajoelhe. Me adora. Só o Senhor teu Deus adorarás. Só Ele dará tudo. Inegociável. Não negocio a minha fé. Eu não negocio os meus valores. Não negocio os meus princípios. Porque eu não negocio meu compromisso com a minha obediência à vontade de Deus. À vontade do meu Pai. Então Jesus ele repete todas as tentações, afirmando e reafirmando o seu compromisso com o Pai e com a lei. Alguns teólogos vão chamar isso de obediência preceptiva. Você nunca ouviu isso, né? Obediência preceptiva, que significa que Cristo obedeceu plenamente todos os preceitos positivos da lei. E Ele fez isso de todo o seu coração. Se é a vontade do meu Pai, que eu vou fazer é de coração. Tem um grande pregador que morreu muito jovenzinho lá na Escócia. Ele viveu de 1813 a 1843. Ele chamava Robert Murray McCheyne. Foi um grande pregador, um grande avivalista. Dizem que ele foi o homem mais santo que viveu na Escócia. Quando você lê a história dele, é uma coisa extraordinária. Em pouco tempo de ministério que Deus fez através da vida daquele rapaz. E ele escreve algo que ele vai captar claramente a essência da obediência de Cristo, falando como Cristo obedeceu. E ele fala isso através de 4 expressões que ele usa para a obediência de Cristo. Ele usa a expressão interioridade para dizer que Cristo, toda a obediência de Cristo foi realizada de todo o coração. Toda a obediência de Cristo ele fez de todo o coração. Não foi por obrigação, foi de todo o coração. Outra expressão que ele usa para falar sobre a obediência de Cristo é a expressão progressiva. Ele diz que a obediência de Cristo foi progressiva. Ele explica dizendo assim: Cristo avançou em obedecer de um determinado estágio a um preço cada vez mais alto em obediência. Sua vontade de obedecer estava sendo forjada durante toda a sua vida para enfrentar provações cada vez mais duras e severas, como preparativo para a sua prova final na cruz. Então, ele queria obedecer cada vez mais profundamente a Deus, porque ele se alegrava tanto. É como se falasse assim: Senhor, manda mais, que eu quero te obedecer mais. Manda mais provação, que eu quero te obedecer. Venham as provações, que eu quero te obedecer. Eu sei que isso vai fazer ele fortalecer e crescer em obediência. Ele chama o terceiro termo que ele usa de clímax da obediência. É o que chama de provação sem paralelo que Cristo experimentou no Getsemane e na morte de cruz. Obediência sem paralelo. Ninguém jamais
obedeceu como Cristo obedeceu. Paulo vai dizer que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele não reclamou, ele não murmurou, como ovelha muda, diz a Bíblia, ele foi lá. E em quarto lugar, ele fala, também usa outro termo, que é a obediência dinâmica. Ele mostra a maneira pela qual Jesus foi ensinado a obedecer, conforme está lá em Hebreus, no capítulo 5, né? Seu sofrimento, provações, privações, tentações vieram a ser um instrumento na mão do Pai, mediante os quais lhe foi ensinada a obediência. E como autor da salvação, foi aperfeiçoado, quer dizer, ficou sendo tudo quanto ele tinha que ser a fim de levar muitos filhos à glória. Quer dizer, a obediência de Cristo faz com que Cristo seja o sumo sacerdote plenamente qualificado para cumprir as suas funções como mediador, pela sua perfeita obediência. Só Cristo obedeceu perfeitamente o Pai. Só Cristo cumpriu todas as exigências da lei. Só Cristo obedeceu de todo o coração como um perfeito adorador. Somente Cristo. Mas além da obediência preceptiva, os teólogos também apresentam o que eles chamam de obediência penal. Porque eles vão dizer que não houve uma obediência ativa e passiva de Cristo. Não existe passividade, como se Cristo tivesse, já que é assim, entendeu? Né? Não. Sempre tudo que ele fez de todo o coração. Não só obedeceu às exigências positivas da lei, né? Mas até mesmo a punição que a nossa desobediência, e ele recebeu no nosso lugar, a nossa punição, em decorrência da nossa desobediência da lei, Jesus também fez isso de todo o coração com o Pai. Então, pela obediência preceptiva, Jesus tornou disponível diante da lei uma justiça que é atribuída a todos aqueles que confiam nele. Quando você crê em Jesus, você entrega a sua vida a Jesus, pela obediência dele, é como agora, quando Cristo vem habitar no seu coração, na sua vida e transforma você nasce de novo. Quando Deus olha para você, Ele vê você como um filho tão obediente como Jesus. Não pela sua obediência, mas pela obediência em Cristo. Porque Jesus, Ele acredita na nossa conta a obediência dele. É como se nós fôssemos, não por nós mesmos, mas pelo que Cristo fez, totalmente obedientes ao Pai. Isso é maravilhoso. Isso deveria fazer com que cada um de nós se esforçasse, se dedicasse cada vez mais ao Senhor. Porque nenhum de nós tem merecimento algum para isso. Os méritos, isso são os méritos de Cristo que são imputados a nós, atribuídos a nós, creditados na nossa conta. Se não fosse assim, nós não seríamos salvos. Porque ninguém consegue obedecer. Nós somos como Saul, meus irmãos. Nós somos como Saul, nós queremos dar um jeitinho, não é brasileiro, né? Nós queremos dar um jeitinho, nós queremos arrumar uma justificativa, né? Mas Deus nos chama a confiar na obediência de Cristo por nós e adorá-lo por isso, glorificá-lo por isso. Pela obediência penal, Jesus ele tomou sobre si a penalidade que o seu povo deveria receber devido aos seus pecados. Por meio dessa obediência perfeita de Cristo, é que aqueles que creem nele recebem perdão e são declarados inocentes perante o Pai. Os seus pecados foram lançados na conta de Jesus. O apóstolo Paulo fala que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Toda dívida
Isso é algo maravilhoso. E os créditos da obediência de Jesus são colocados todos na nossa conta. Pensou? É como se você fosse ao banco agora e você chegasse lá no banco e você fosse olhar a sua conta e de repente tem 10 milhões de dólares. Não falo nem real, porque legal está sendo coisa. Não vou falar nem dólares, vou falar euros, porque é 3 vezes mais do que o real, né? 10 milhões de euros na sua conta. E você chegasse e seria dono, sabe? O que é isso? Alguém falou, mas como é que você quer entrar na minha conta? Mas de onde que vem isso? E você, né? Ficasse tão feliz, tão alegre, tão exuberante com aquilo. Você fala, mas quem fez isso? Mas de repente você descobre quem fez isso. Qual seria a sua atitude para uma pessoa que fez isso por você? E não só isso, você tinha uma dívida de 50 milhões de euros. Nem com os 10 milhões creditados você está perdendo. Mas você tinha uma dívida de 10 milhões de euros. 50 milhões de euros. Você não teria condições de pagar. E essa pessoa foi lá e quitou a sua dívida. Qual seria a sua atitude para com essa pessoa? Me fala, alguém fala alguma coisa? Mas como você revelaria gratidão para essa pessoa? Você obedeceria essa pessoa? Você teria prazer em fazer o que ela gosta? Você faria pedir para ela? Você falaria dela para os outros? Você falaria ou não falaria? O que você faria? A primeira coisa que você fosse lá, você visse tudo aquilo, o que você faria? A primeira coisa que você faria? Você ligaria para ela. Né? Você pegaria o telefone, ligaria para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para quem quer que fosse, e falaria dele. Você não acredita, cara, o que aconteceu comigo? Você não acredita. Mas é uma coisa maravilhosa, né? Agora o que Cristo fez é infinitamente mais, infinitamente maior do que tudo isso. Infinitamente maior. Não dá para andar de caramuxa, né? Não dá para andar de caramuxa olhando para baixo. Meu irmão, você tem todos os motivos para você ter uma vida alegre, não fundamentado nas coisinhas corriqueiras que essa vida traz, porque tudo é passageiro. Tem coisas que a gente não vai conseguir aqui. E se você ficar correndo atrás do vento, você vai correr atrás do vento mesmo. Tem coisas que você nunca vai conseguir aqui. Você vai casar, você vai se apaixonar. E um dia a pessoa que você ama, ela vai morrer. E você vai sofrer. Há pessoas, há pais que perdem seus filhos, que a gente chama de história invertida, né? Porque a gente costuma dizer, são os filhos que enterram os pais e não os pais que enterram os filhos. Meu irmão, se a sua esperança, se o fundamento da sua alegria, do seu contentamento, do seu prazer, da sua gratidão está nas coisas desta vida. Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar assim: nós somos os mais infelizes de todos os homens. É como se nós estivéssemos gastando tudo, quando na realidade a maior alegria. Não, 80 de uma hora. João Sebastião Bach entendeu isso e escreveu: Jesus, a alegria dos homens. As coisas mais maravilhosas, né? Os hinos mais maravilhosos que os corais cantam, né? Jesus, a alegria, a verdadeira alegria. Então a fé no Evangelho de Jesus é obediência, mas é uma obediência alegre, uma obediência prazerosa,
uma obediência privilegiada, uma obediência à adoração que o mundo não conhece. O mundo não conhece. E é isso que Deus requer dos filhos, dos seus filhos. Salmo 16, 11, fala aí comigo. É o versículo que a gente ensinou para os twins ontem, né? Sobre a alegria. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a alegria abundância de alegria. Abundância de alegria e na tua destra delícias perpetuamente, né? Salmo 16, 11. Eu creio que a gente ainda não chegou a esse estágio que muitos servos e servas de Deus chegaram a e encontrar toda a alegria, todo o prazer, todo o contentamento na pessoa deles. Mas é um desafio para a nossa vida, irmãos, é um desafio. Eu quero concluir dizendo algumas coisas aqui, peço mais 5 minutos aos irmãos. A obediência cristã significa imitar o Pai em sua santidade e a Jesus em sua humildade e em seu amor. Essa obediência é fruto da nossa gratidão a Deus pela graça recebida. É o entendimento claro de que nada merecemos. A desistência total de tentar se justificar diante de Deus por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Pedro vai chamar os cristãos de filhos da obediência em 1 Pedro 1,14. Ele fala sobre isso como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pedro fala, não volta ao que vocês eram antes, vai adiante, vai para frente, não anda para trás. Nós temos um alvo, ele não pode se amoldar de novo aquilo que nós saímos de lá, para sermos aquilo que Deus quer que a gente seja. E por isso a importância do bom testemunho. Para concluir, a obediência à palavra é uma atitude de amor. É uma atitude de amor a Deus, de gratidão a Deus, por reconhecimento de tudo que Ele fez por nós. Quando Cristo chama pessoas a segui-lo, só estou relembrando algo que eu falei aqui numa das aulas nossas. Ele chama aquilo que Dietrich Bonhoeffer, foi o pastor lá na Alemanha, ele chama de obediência simples. A única coisa que o Senhor quer de nós é uma obediência simples. Ele diz o seguinte, para a gente entender o que significa essa obediência simples. Quando Cristo disse assim para os discípulos, vem e segue, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles deixaram tudo e o seguiram, porque eles consideraram que aquele convite de Cristo era mais prazeroso do que qualquer outra coisa que essa vida podia oferecer. Daí ele fala para o homem rico, vai vender tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí ele fala, aí é que nós entramos no problema, porque nós começamos a dizer assim, não é que Jesus estava pedindo que ele deixasse tudo. Na realidade, Jesus estava provando o coração dele para ver onde estava o coração dele. Daí a gente dá uma explicação para tudo aquilo que é exatamente aquilo que Jesus estava mandando ele fazer. Vai ver tudo que você tem. Falou para ele. Para cada um de nós, Jesus está falando alguma coisa. Cada um de nós. Ele está falando uma coisa. Nós temos que ouvir. O que ele está falando para mim? O que é para mim? Para aquele homem foi aquilo, para outro foi outra coisa. Ele falou alguma coisa para Zaqueu? Na casa de Zaqueu? Vocês lembram da conversa dele com Zaqueu? É o que ele fala, eu vou na tua casa hoje, né, Zaqueu? Hoje eu vou na tua casa. E Zaqueu desce da árvore com alegria, vai para casa, está ali cheio de alegria.
está comendo lá, eu não sei nem o que Jesus falou com ele. Mas o fato é que a presença de Jesus ali causou um impacto tão grande naquele Zaqueu falou com Jesus: Senhor, se eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, que era o que a lei mandava. Ele estava fazendo o que a lei mandava. Mas por que ele faz isso? Será que Jesus fala alguma coisa para ele? Eu acredito que Jesus não falou nada quando ele falou para o menino. É que Jesus sabe onde ele tem que tocar no nosso coração. Ele sabe onde ele tem que tocar no nosso coração. E ele fala para cada um de nós. Ele não vai falar a mesma coisa de um do outro. Pode até ser semelhante, mas para cada um ele fala alguma coisa. Por que você tem que deixar para seguir? O que é mais importante para você e que impede você de me seguir? É isso que eu quero de você. Entendeu? É isso que eu quero. E é a obediência simples, tá bom, Senhor? Né? Mas é deixar de coração. Por quê? Porque eu encontrei um tesouro maior é Jesus. E eu vou segui-lo, eu quero segui-lo. Eu não vou deixar de segui-lo por causa disso. Né? Então, Jesus deixa claro que ninguém é obrigado. Mas caso queira, é isso que ele manda fazer. E ele dará fé somente ao obediente. A verdadeira fé, fé bíblica, fé cristã, é a fé que nasce da obediência. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Tem alguma pergunta? Alguma colocação?